Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab. Meus amigos do Brasil, não é fácil não, viu? Quando você pensa que o dia vai ser tranquilo, é uma bomba atrás da outra. Hackers liga Kassab a uma espécie de investigação, levantamento, espionagem contra Bolsonaro e também contra o Adélio Bispo meses antes da facada. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu vou tentar, até com a minha experiência profissional, tentar trazer para você alguns pontos para a gente tentar entender o que ali parece real e o que ali parece fantasia. Vamos ouvir o hacker e vamos tentar entender o que está acontecendo. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você curta, comente, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, falar de política com eles, mas sempre tendo como base os nossos princípios, a nossa fé cristã. Olha, é complicado o Brasil, viu? Não é fácil o Brasil. Eu vou colocar a primeira entrevista para você, não vou colocar ela toda, foi uma entrevista dada à Rádio Auriverde, e aqui fica já um agradecimento à Auriverde, e até, se você não acompanha, acompanhe, porque hoje é o melhor veículo de comunicação do Brasil. A Auriverde e também a Revista Oeste, para mim, são os que trazem aí de uma forma mais transparente a notícia. Então acompanhe lá que vale muito a pena. Acompanhe comigo a entrevista, depois a gente comenta. E na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, foi o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato. Teve inclusive eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem ali em Pinheiros, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E deste cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, de um deles dele em Uberaba. E claro, eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir me encontrar com a pessoa, inclusive por um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify. Todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né? Eu tenho as datas dos voos, inclusive. E assim, é com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava saindo lá para o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontro em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente se encontrou numa loja da Calvin Klein que tem ali. Inclusive ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, pagou R$1.500. O problema do Kassab é comigo, né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de barrar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo, não é? Mas ele não para, né? A minha família continua sendo perseguida, minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu tô cansado dessa palhaçada, né, de jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu tô até com medo, eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Sérvia, porque eu tenho medo, eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu tô, né? Porque o meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha é para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for. Na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou
fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. Eu sou muito desacreditado na Polícia Federal, já tentei levar essa questão antes em 2022, fiz uma petição de delação e eles cancelaram. Não sei se agora vai ter alguma providência. Agora, a gente tem o Congresso Nacional, né, que é um poder independente. E estou aberto aqui, estou aberto a falar, tenho todos os documentos, parte deles já vou apresentar já. Olha, isso é grave, muito grave. Isso exige investigação pela Polícia Federal, mas também acompanhamento pela Polícia Civil de São Paulo, né? Pela questão do Kassab, também acompanhamento talvez até da Polícia de Minas Gerais, onde o fato aconteceu, para que tente elucidar, ou pelo menos tente trazer uma transparência maior a tudo isso. Veja bem, do que o hacker falou ali, para mim, e aí eu tento usar toda a experiência que tenho, a vida que tenho, militando nessa área, no direito criminal, o que é estranho, e o que até, eu não vou dizer que traz descredibilidade a ele, mas é estranho o Kassab ter conversado pessoalmente com ele. Numa situação assim, o normal é que um assessor fizesse essa ligação com ele, essa ponte com ele. Então ele se encontrar com o próprio Kassab é estranho, né? Apesar de que, muitas vezes, a pessoa que está envolvida nisso, ela se acha tão poderosa, e no caso o Kassab na política, talvez hoje o homem mais poderoso do Brasil, ou pelo menos um deles, né? Mas às vezes a pessoa se sente tão poderosa a ponto de já não dar mais muita atenção para esses detalhes. Mas o normal é que use outras pessoas. Veja, tem alguns dados aqui que, gente, é pesado. Primeiro, o Kassab, ele hoje é secretário do Tarcísio. E o Tarcísio é uma espécie de braço direito do Bolsonaro. Se existe alguma dúvida em relação ao Kassab, como é que ele pode estar tão próximo assim do Tarcísio e por consequência do Bolsonaro? Outra coisa, o Kassab, ele é um sabão. Eu já falei aqui nos vídeos para você que o Kassab é o tipo de pessoa que eu menos gosto, para não usar outro termo, dentro da política e na vida. Eu, por exemplo, eu me dou bem com pessoas que discutem comigo, colocam seu ponto de vista e tal, e que eu consigo entender. Eu não gosto de pessoas traiçoeiras, tenho muita dificuldade com isso. E o Kassab, ele é um cara que é amigo de todo mundo. O Kassab, ele está de uma forma ou de outra envolvido em todos os governos estaduais, e ele está envolvido no governo federal sempre. O Kassab, ele é ministro da Dilma, aí o Temer briga com a Dilma, entra o Temer, porque a Dilma foi cassada, e o Kassab é ministro do Temer. Aí sai o Temer, entra o Bolsonaro, o Kassab é amigo ali da turma, se não diretamente do Bolsonaro, mas do povo que está em volta. Aí sai o Bolsonaro, entra o Lula, o Kassab tem 3 ministérios, o Kassab nunca sai. Muda governo, é direita, é esquerda, e o Kassab está sempre ali. E o Kassab faz chover, o Kassab articula quem vai ser o presidente do Senado, o Kassab é quem articula quem vai ser o presidente da Câmara. O Kassab, ele nem quer ser candidato mais e não precisa, porque hoje ele manda na política. Por quê? Qual o motivo? Outra coisa, se realmente comprovar, e aí o hacker, o nome do hacker é Patrick César da Silva Brito, ele diz que tem documentos, pode provar. Se comprovar isso, eu pergunto para você, o fato do Kassab estar monitorando Bolsonaro e Adélio Bispo, entre outros, né? Porque ele falou ali da família Bolsonaro, ele falou ali de outros políticos também, mas o fato do Kassab estar monitorando esses dois em maio, meses antes da facada, sugere, não é uma acusação, mas sugere que ou o Kassab estava sabendo que alguma coisa poderia acontecer e estava tentando, de alguma forma, blindar o Bolsonaro, ou pontinhos. Aí você imagina o que você quiser. Agora, o que precisa é ser investigado. O vídeo vai ficar longo demais aqui, então eu vou dividir ele em partes. Mas me comprometo com você a trazer na sequência a resposta do Derrite, porque o Derrite tem que falar. Ele entrou nessa e ele caiu meio de paraquedas, mas ele vai ter que se pronunciar. E quem teria realmente que se pronunciar nesse momento é o Tarcísio. O governador Tarcísio está vivendo um momento estranho. Ontem ele falou que na eleição para a Prefeitura de São Paulo, se ficar entre o Boulos e o Marçal, ele vota nulo, deu a entender. Para mim, isso quer dizer para que ele quer votar no Boulos. Para mim, isso é claro. Porque ele é o governador de São Paulo. São Paulo é Tem 2 estados no Brasil, vou tentar fazer uma comparação para você me entender aqui e não me entender de uma forma pejorativa. Um estado é o Amazonas. Se você for a Manaus, as pessoas falam governador de Manaus. É comum falar isso. Porque Manaus é tão importante para o Amazonas
que se confunde ali ser governador do Amazonas como um todo e ser governador da cidade de Manaus. São Paulo tem um estado fortíssimo em todos os aspectos, tanto da capital quanto do interior, litoral e assim por diante. Mas a capital ela é tão importante que em muitos pontos também se confunde a prefeitura com o governo. Então existe uma necessidade de trabalhar em parceria. E quando o Tarcísio vem e fala que ele não, se tiver um segundo turno entre Marçal e Boulos, ele anula o voto, quer dizer, eu não ajudo o Marçal, então ajuda o Boulos. Então a parceria é com o Boulos. Ele não pode ter parceria com o Marçal, que é um cara fora do sistema, mas pode ter com qualquer outro, inclusive o Boulos. Estranho, viu, Tarcísio? Inclusive o vídeo que eu fiz ontem falando dessa disparada que deu o Marçal na pesquisa, se você ler os comentários, tem muita gente dizendo que votou no Tarcísio e que não vota mais. O Tarcísio está queimando o capital político. O Tarcísio é excelente na execução. Ele está no poder executivo, mas tem um lado político que ele está estranho, está esquisito. E o cacique do Tarcísio é o Kassab. O Bolsonaro pode até ser o amigo, o mentor, tal, mas o cacique é o Kassab. E aí, Tarcísio? Vai falar alguma coisa ou não vai falar nada? Com a palavra do governador de São Paulo. Tarcísio está intimado a falar. E outra coisa, não é só falar. Nesse momento, Tarcísio, é uma questão de hombridade. Afastar o Kassab. E tentar investigar isso a fundo. Nesse momento é questão de hombridade. Até porque quem inventou você para a política chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então, respeite o nome Bolsonaro. Não decepcione. Até uma semana atrás, eu tinha você num conceito absoluto. Hoje, o conceito já é relativo. E eu acredito que está acontecendo isso no Brasil inteiro. Não é só comigo, não é só a minha posição. Então, o Tarcísio precisa aparecer, precisa falar alguma coisa. Esse assunto é sério. Coloca o Kassab realmente aí no alvo de toda a investigação. E a gente tem que ver o que está acontecendo. Quero chamar sua atenção para um detalhe. Na política, a gente tem muito o inimigo. O inimigo. E eu vou dizer uma coisa para você hoje que talvez você fique chateado comigo. Nesse momento, talvez o Lula não seja o inimigo. Talvez o Lula seja o adversário. Vou repetir. Nesse momento, talvez o Lula, o PT, não sejam o inimigo. Sejam o adversário. Porque muitas vezes o inimigo está oculto. A gente não vê. E ele está tramando as pecinhas. Muitas vezes a nossa vida se torna um jogo. E aí o cidadão diz, não, agora é você, depois vai ser você, que é totalmente do outro lado, mas quem manda sou eu. Na política isso é comum acontecer. E se for para acontecer com alguém, o Mandrake aí, que tem todas as cartas na manga, é, na minha opinião, o Kassab, como é também o Michel Temer, que é um cara que ninguém fala muito, mas que nos bastidores articula toda a política brasileira. Aí olha só, vou citar alguns nomes aqui, não estou falando que ninguém tem nada com isso aqui, não tem ligação nenhuma com isso, entendeu? Não estou dizendo isso, só para você entender o que eu estou falando. Pense em algumas pessoas. Pense no Kassab. Você não ouve falar mal do Kassab, ninguém fala mal do Kassab. Pense no Michel Temer. Tem gente que fala, ele parece um vampirão, mas ninguém fala mal do Temer. Fernando Henrique Cardoso, certo? Aí um pouquinho mais abaixo, porque já está num nível inferior para mim, mas o próprio Aécio Neves, que gosta de bastidores, se queimou, perdeu muito capital político, mas gosta de bastidores. O nosso vice-presidente, o Alckmin, que não é inimigo de ninguém, e também é um homem de bastidores. Esse pessoal, normalmente, eles articulam e eles fazem o que eles querem. Não estou falando essas pessoas, estou falando do jeitão, assim, digamos, entendeu? Da índole de pessoas assim, que não se expõem, que não brigam. Você não pode, por exemplo, falar isso, mas é bem claro que você nunca vai falar isso do Ciro Gomes. Você nunca vai dizer, o Ciro Gomes senta na mesa para negociar com a direita, com a esquerda. Não, o Ciro Gomes não senta com ninguém. Bolsonaro, não. O Marçal, não. Não. O Lula já é bem mais próximo disso, né? O Lula, se puder, como disse a Dilma uma vez, se puder, ela faz a coligação até com o diabo, né? Ela se une até o diabo para ganhar as eleições. E o PT, pessoal, eles são muito nesse nível, nessa linha. Mas a gente tem que entender quem é quem na política para ver o que está acontecendo. Verdade é que ficou estranho isso aqui, é uma acusação seríssima. O Kassab, ele tem que ser ouvido, ele tem que falar a respeito. O Tarcísio tem que se posicionar, e até para preservar o Kassab. Se ele não tiver nada a ver com isso, deixa ele de molho um tempo, preserva ele. E o Derrite vai falar daqui a pouco. E o Derrite, eu tive você até hoje, Derrite, como um cara bravo,
né? O cara macho na concepção das palavras, mas não fuja, não saia pela tangente, Neide. Honre, tá? Por gentileza. E eu termino essa parte aqui, esse vídeo, dizendo para você o seguinte. Você ouviu aí, o hacker se coloca à disposição do Congresso. Alô, Congresso? O hacker se colocou à disposição do Congresso para ser ouvido. Talvez de uma forma remota. Ele está na Sérvia, todo mundo sabe onde ele está. E está tendo uma pressão para a extradição dele. Quer dizer, em vez de investigar, é melhor extraditar, botar ele na cadeia e não já fala mais, é isso? Aí não, né? Agora não dá mais. Ele está na Sérvia e ele se coloca à disposição, talvez por falar online, não sei, mas ele se coloca à disposição para falar com o Congresso e apresentar documentos. Então, Congresso, ó, acorda, Congresso. Vamos lá. Nossos deputados, senadores, até o pessoal do PT que foi acusado por essa questão aí do bispo, né, do Adélio Bispo, vão se unir aqui e vão ficar escondidos também. Está na hora de botar em pratos limpos, passar o Brasil a limpo e descobrir quem é quem. Daqui a pouco eu trago o Derrite falando para você a respeito dessa situação toda. Grande abraço, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Vem mais bomba por aí.